Boa noite, Sejap, comunidade Espírita de Jardim da Penha, a todos que nos assistem. O nosso abraço fraterno aqui do Cefa, Centro Espírita Francisco de Assis, e eu estou na condição de dirigente da Andréa Neves, que é a expositora da noite, e o tema que ela vai levar para vocês, o tema que ela estudou: quem são os regenerados. Como é de costume, eu vou fazer uma leitura preparatória, depois a prece, para dar início à nossa atividade desta noite. E ela escolheu Chico Xavier Emmanuel, da obra Caminho, Verdade e Vida. O tema é transitoriedade. Fala-nos, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Isso está em Hebreus, Paulo, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Vamos agora buscar o amparo do Divino Mestre, para que na noite de hoje tenhamos no nosso íntimo o ensinamento que Ele nos traz
e que possamos também, com o auxílio dos benfeitores espirituais, que essa lição, que esse estudo possa nos favorecer na nossa vida diária, em todas as circunstâncias da vida, e que a nossa irmã Andréa Neves possa levar até vocês tudo que ela se preparou, todo o ensino, para que nesta noite realmente tenhamos essa luz abundando os nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Então, com vocês, agora, nossa irmã Andréia vai fazer o estudo. Boa noite a todos, pessoal da CEJAP. Muito obrigada pelo convite. É com imenso carinho que eu agradeço a oportunidade da noite. E vamos à lição, à reflexão da noite. A nossa reflexão, ela está contida no livro Renovando Atitudes. O livro de psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto e pelo espírito de Hamed. Nesse livro, que existem várias abordagens, a escolhida foi quem são os regenerados. E a questão que Hamed nos coloca aqui, a título de reflexão, não é o que é um planeta de regeneração, mas quem são os habitantes desse planeta. Que tipo de relação, de postura esses habitantes devem manter dentro de um planeta de regeneração? E aí, já no caput dessa leitura, nós temos uma observação trazida pelo autor, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E o que trata o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele vai tratar justamente das muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ele vai tratar dos diferentes estados da alma e dos mundos. Ele vai tratar das causas das misérias humanas e dos mundos inferiores e superiores. Acontece que no primeiro item desse capítulo, um item que traz uma abordagem de Jesus através do Evangelho de João, em 14, versículos 1 a 3, nós temos aqui uma anunciação de Jesus que só esse item nos caberia um congresso. Nesse item, Jesus anuncia aos companheiros, aos seus discípulos, que é chegada a hora dele partir. Porque esse é o momento em que ele precisa promover a elaboração de novos mundos para que, num tempo futuro, ele possa voltar e resgatar, buscar os nossos companheiros espirituais e levá-los para esse mundo. Então, nessa informação, ele finaliza dizendo o seguinte: onde eu estarei, todos aqueles que estiverem comigo também estarão. Significa dizer o quê? Que aí ele nos lembrou uma outra passagem onde ele nos disse que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Essa passagem também nos esclarece um fato interessante. Ele deixa claro que Jesus não é apenas o governador do planeta Terra, mas ele é o governador do sistema solar. E tal como ele fez na Terra, no período em que era uma mera rocha flutuando no cosmos e que precisou ser lapidada, que precisou ser pouco a pouco adequada para receber os seus futuros habitantes, criaturas e toda a criação presente nela, ele também continua fazendo isso com todos os orbes que estão presentes no sistema solar. Então, na condição de um espírito crístico, Jesus
não só supervisiona a Terra, mas supervisiona todos os outros planetas do Sistema Solar e também auxilia no progresso de toda a humanidade presente ali, dos espíritos que estão em processo de evolução e reencarnando num planeta e no outro constantemente. Então nós temos essa informação importante. E é importante também dizer o seguinte, que dentro desse capítulo, quando Kardec, através dos espíritos, nos esclarece a variedade de mundos pelos quais nós iremos estagiar, e entre esses mundos, então, ele os classifica como primitivos, de provas e expiação, de regeneração, de ditoso e os mundos celestes, o que ele faz? Ele também define as características específicas, não só dos mundos, mas dos espíritos que irão habitar nesses mundos. Lembrando que a Terra já foi um planeta primitivo, já foi destinada às primeiras encarnações dos espíritos. E nesse período, ela antes precisou passar por inúmeras transformações. A questão da toxicidade do ar, da terra, da água precisou ser aos poucos eliminada, para que pouco a pouco houvesse a condição de criaturas primeiro habitarem a água, para depois migrarem para a terra, se adaptarem àquele novo habitat e ali dar início a um processo de evolução entre o mundo e a criação. Se olharmos a nossa história, na história da Terra, nós temos processos muito lentos de evolução das espécies e num determinado ponto rápido demais. E o que transforma essa condição? O que promove essa condição entre um período lento e outro rápido demais? Justamente os fenômenos geológicos, as catástrofes, que sempre estiveram presentes em nosso planeta com um propósito: promover mais rapidamente o progresso, tanto do mundo quanto das criaturas que aqui estão. Significa dizer o que, gente? Que criação e criatura promovem mutuamente um processo de evolução. E nesse processo de evolução, por parte daquele que já concebe a consciência, há a necessidade de transferir para essa troca incessante o respeito àquilo que o cerca. Nós não estamos num planeta única e exclusivamente com o propósito de sugar todos os recursos que esse planeta nos oferece. Ele há de nos servir? Sim. Tudo que está à nossa volta existe uma razão para que, de modo constante, possa nos ser útil, possa nos servir. Mas tal como nós temos a obrigação e o dever de zelar pelo nosso corpo material, que é o nosso instrumento de trabalho constante, nós também temos a obrigação de também zelar por todo o mundo que está ao nosso redor. Se eu hoje encontro no meio da mata uma planta que ela, a princípio, só teria a utilidade de alimentar um passarinho e depois, numa descoberta constante, eu percebo que além de alimentar um passarinho, ela pode promover a cura de uma doença crônica. Olha que descoberta que eu fiz. Olha que coisa interessante, que a terra, que os seus elementos, que os seus recursos pode me promover para que eu tivesse ali um momento a mais de aprendizado, de crescimento. Começa aqui então a nossa reflexão sobre o que seriam esses habitantes do planeta de regeneração. Quem são esses espíritos
espíritos regenerados. Eles possuem algumas características específicas. O que eles têm de diferentes de nós? E qual é a diferença de um planeta em regeneração para um planeta em provas e expiação e um planeta ditoso? Qual é a função desse planeta de regeneração entre esses dois planetas que destoam tanto das suas condições vibratórias? Um minutinho para vocês pensarem enquanto eu tomo um copinho d'água aqui. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi prefaciado por Emmanuel, que já esse prefácio é tema que dá muita, mas muita reflexão e que nos oferece estudos assim para mais de metro. O que Emmanuel nos traz nesse prefácio em que ele corrobora, em que ele ratifica todas as informações trazidas por André Luiz nos Domínios da Mediunidade? Ele diz o seguinte, que nós somos ondas, nós somos frequência, nós somos raios e mentes. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque o padrão de vibração de um planeta, ele obedece a um critério, e o critério é que estejam nesse planeta espíritos que de igual modo estejam de acordo com o padrão vibratório dele. Significa dizer o quê? Que enquanto estou aqui num planeta de provas e expiação, ainda que tenha a oportunidade agora de, olha, Andréia, vamos fazer uma visitinha lá no planeta de regeneração ou lá no planeta ditoso, ainda que eu queira, eu não tenho essa possibilidade. Eu não tenho condições vibratórias de fazer isso. Por quê? Porque as minhas ondas mentais ainda estão muito aquém das ondas mentais, do padrão vibratório dos espíritos que vivem num planeta regenerado e tão pouco ainda num planeta ditoso. E o que é o planeta regenerado entre um planeta de provas e expiações e um planeta ditoso? É um planeta que permite ao espírito terminar de executar o seu processo de expurgação, de se depurar, se preparando para, então, num momento futuro, ao subir mais um degrauzinho na escala evolutiva, poder então habitar um planeta ditoso. Então, o planeta de regeneração, ele é um planeta de transição, período em que o espírito, saindo de uma condição do planeta de provas e expiação, com outra condição vibratória, em que a sua condição de mal ainda existente dentro de si é totalmente diversa daquela que nós ainda preservamos no planeta de prova e expiação, ele tem a capacidade de terminar o seu processo de depuração espiritual para então ter a oportunidade de, no futuro, habitar um planeta ditoso. Para isso ficar muito claro, vamos a um exemplo. No mundo regenerado, existe o mal? Sim, existe o mal. Mas o que é o mal no mundo regenerado? Como ele difere do mal que nós concebemos, que nós ainda estamos acostumados a observar, a vivenciar, experienciar no nosso mundo atual? Aqui, o mal é ativo. Ele fere brusca e radicalmente as leis divinas. Por exemplo, matar.
Pessoas hoje matam por dinheiro, ganância, por vingança, por ódio, por mesquinhez e às vezes por puro prazer. Isso é um mal ativo. E esse tipo de mal inexiste num planeta regenerado. Porque o mal que vai habitar nesse planeta, em que certamente nós um dia estaremos, é um mal que está mais ligado à nossa consciência moral. Até porque um requisito primordial para que nós estejamos presentes num planeta de regeneração é o arrependimento sincero. Eu preciso conceber que, enquanto espírito em constante aprendizado, eu devo me despir de valores, de posturas, de sentimentos que são desnecessários. No planeta de regeneração, os espíritos se reconhecem como irmãos. As disputas inexistem porque o que se percebe é uma necessidade constante de crescer, de evoluir mutuamente. E cada um conquista o seu espaço e as suas habilidades, claro que conforme as suas características próprias. E como aqui, eu vou ter lá aquilo que eu conquistar com o meu esforço. Existem então diferenças de processos evolutivos, de espíritos em que, ainda que estejam dentro do planeta de regeneração, junto comigo, com você, com qualquer outro, vai pouco a pouco mostrando as suas habilidades e capacidades conforme aquilo que ele não só experienciou, mas que conseguiu aproveitar nas existências anteriores. Assim se processa essa comunhão, essa vontade de crescer junto. Num planeta regenerado, uma vez que inexistem as disputas, porque o espírito reconhece a sua necessidade de crescer, reconhece a sua necessidade de doação e respeita o mundo que vive, ele busca, num contexto geral, não só o crescimento próprio, mas o crescimento do todo. Num planeta de regeneração, um espírito, até pela sua constante reflexão dos seus sentimentos, das suas emoções e os motivos pelos quais ainda negativamente eles existem, mas que ele sabe que precisa combater, ele necessita constantemente fazer o exercício do chamado humildecimento da alma. Ou seja, à medida em que eu reconheço que sentimentos antagônicos, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, são totalmente desnecessários ao meu processo evolutivo, eu consigo conceber, enquanto criatura divina que sou, e que está presente dentro de mim a essência de Deus, que eu posso sim me transformar, ajudando a transformar o outro. Porém, eu não posso me esquecer de que eu não tenho o poder de transformar o outro, porque esse passo cabe a cada um. Ninguém tem o poder e o direito de querer modificar o outro, porque já se acha ou já se encontra modificado, transformado ou polido em determinados aspectos em que o outro não está. Essas são formas que nós, pouco a pouco, caminhando, vamos encontrando os meios adequados para promover, sim, essa lapidação no espírito. Então, a gente observa
que, como características muito comuns no mundo de regeneração, o uso da equidade nas relações é muito comum. Ninguém está interessado em ter mais poder que o outro, mas está interessado em aprender e, se for possível, se tiver condição, auxiliar o outro. É um processo natural, muito natural. E nesse processo vai existir ali um esforço mútuo para alcançar a felicidade. E nesse esforço mútuo, a gente observa que o trabalho de elevação continua sendo sempre o mesmo. E que trabalho de elevação é esse? É buscar libertar dentro de nós aquele mal que ainda existe. Não o mal ativo, que lá não há de existir, mas o mal típico ainda das nossas emoções e sentimentos egóicos, mas desnecessários. E que nesse momento nós temos o entendimento de que é preciso se despir. Não há tempo e nem momento mais de prorrogar esse processo de depuração. No sofrimento, na dor, no mundo de regeneração, o espírito aceita todo esse processo de forma muito alegre. E por quê? Porque ele compreende que existe uma necessidade para aquilo. Se ele está ali verdadeiramente arrependido das suas faltas, ele sabe que aquele momento de dor e de sofrimento existe por uma razão. E qual é a razão? Reparar. Reparar aquilo que ele já anteriormente se arrependeu sinceramente. É a oportunidade dele. E nessa oportunidade, ele cresce. E ele dá a oportunidade do outro também crescer. Num planeta de regeneração, a rebeldia e a revolta, a negação, inexistem. E também inexistem os obsessores. Sim, porque a condição de elevação dos espíritos que ali estão já não nos permite mais nos sintonizar moralmente com esses irmãozinhos cuja frequência já estão numa condição muito abaixo da nossa. Por isso que é muito, muito importante que um espírito num planeta regenerado mantenha o seu foco e continue dando vazão ao seu processo de depuração, porque ele não tem espaço para vacilar. Quando ele vacila, ele muda a sua condição vibratória. Se ele muda a sua condição vibratória, ele acaba se destoando dos espíritos que ali estão. Ele se destoa da vibração do planeta. E aí o que acontece? Exílio. O que aconteceu com os habitantes de Capela? E é bom então explicar que Capela não se trata de um planeta, como equivocadamente muitas pessoas entendem. Capela é um sistema. E dentro desse sistema existem vários planetas e houve um planeta que, num processo de transição, houveram alguns espíritos que não puderam acompanhar as transformações, o processo evolutivo dos outros espíritos que já estavam elevadamente, moralmente, elevados em relação a eles. Então, precisaram eles ser removidos, exilados desse planeta, de onde foram trazidos para a Terra. Foi castigo? De jeito nenhum. O exílio é um processo de reeducação do espírito, que precisa colocar em prática, num outro orbe, aquilo que ainda não conseguiu fazer no orbe em que ele estava. Então ele vai trazer todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, vai produzir
num orbe novo, oferecendo aos outros espíritos também a oportunidade de aprendizado, e aí ele estabelece uma troca. Nessa troca ele tem a oportunidade de crescimento, e nesse crescimento o que ele faz? Ele se eleva moralmente e conquista novamente o direito de ir para um planeta adequado à sua condição vibratória. Assim somos nós. Não vamos de um planeta para o outro sem fazer esforços. Os esforços serão sempre necessários. E é importante lembrar que toda a criação progride mutuamente. Que os mundos não estão aí única e exclusivamente para nos servir, mas para nos auxiliar nesse processo moral, para nos fazer crescer, nos elevar, enquanto essência divina que somos. E o que Hamed nos propõe? Hamed nos propõe um olhar para dentro de nós. Hamed nos propõe uma condição mais de nos remeter àquilo que nós somos enquanto criaturas. O que nós somos, gente? O que você é? Já olhou para dentro de si? Já percebeu quanta coisa boa você já recebeu de Deus, dos seus companheiros de jornada? Já reparou na oportunidade que o universo já te ofereceu enquanto espírito e ser humano? O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Essa é uma oportunidade que todos nós estamos tendo. Estamos sofrendo mais um flagelo. E não é um flagelo específico, definido, determinado a um único tipo de povo, de cultura, mas é um flagelo que tomou conta do planeta inteiro. E o que o universo está querendo nos dizer? O que Deus está querendo de nós nesse momento? Hoje, nós temos a oportunidade de estarmos convivendo mais com pessoas que até então não convivíamos. E alguns, ao contrário, precisaram se separar dessas pessoas. E nesse processo, um emaranhado de sentimentos e de novas propostas de convivências surgem para que a gente aprenda a se reinventar. Então eu tenho com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, a oportunidade de acertar, de lapidar pequenas rusgas, que até então eu não conseguia. Essa é uma oportunidade que eu estou tendo. Eu tenho a oportunidade de poder estabelecer com o meu vizinho que eu nunca dei um bom dia ou uma boa tarde, de estabelecer nesse momento uma relação de solidariedade. Porque se ele é idoso demais, eu posso oferecer a ele aquilo que no momento ele não pode fazer. E se ele é jovem demais, ele pode certamente me orientar em coisas que eu não sei e que precisa aprender. O que Deus está nos ensinando nesse momento?
Vocês já pararam para pensar nisso? Hamed nos convida a essas reflexões. O que nós estamos fazendo do mundo à nossa volta? Estamos respeitando a natureza? Estamos respeitando o nosso irmão? Estamos tratando ele com o devido carinho, entendendo que é um ser em processo de transformação e que depende da nossa atenção, da nossa paciência, para também trilhar um caminho, ora tranquilo, ora duro, difícil, como qualquer um. Hamed nos traz essas reflexões. E a pergunta que eu vou deixar para vocês é a seguinte: será que nesse momento nós estamos preparados para viver num planeta de regeneração? Podemos nos considerar os regenerados da vez? Estamos fazendo a lição ensinada por Santo Agostinho no 919, em que nos permite refletir durante a noite ou durante o dia aquilo que eu fiz de certo, o que eu deixei de fazer, os erros que eu cometi e as oportunidades que eu deixei de aproveitar? Essa é a questão proposta nesse momento. A gente não pode viver a vida do outro, mas temos a obrigação de viver a nossa respeitando o outro. E eu não posso simplesmente cerrar os meus olhos e fingir que nada à minha volta está acontecendo, quando na esquina eu encontro um irmão faminto, com frio, doente, e quando do outro lado eu encontro um outro irmão que numa condição de doença diferente sente prazer em maltratar um animal ou um outro ente querido nas mesmas condições que este, pelo simples fato dele ser abandonado, dele não ter ninguém que olhe por ele. Eu estou preparado para transmitir para um e para outro o mesmo sentimento de compaixão, de compreender que existe ali uma necessidade de amar incondicionalmente, entendendo que estamos todos crescendo, aprendendo e que é preciso compreender as limitações alheias como a gente necessita que compreenda as nossas. Hamed nos convida a essas reflexões, porque os regenerados são seres extremamente misericordiosos. Os regenerados são seres que entendem a necessidade da troca mútua, da doação, do acolhimento. São seres observadores que se adaptam facilmente a inúmeras situações, altamente reflexivos, porque compreendem a necessidade de se despir de vícios egóicos ainda presentes e porque esses vícios nada mais são do que a essência do mal existente em nós. E nós não temos motivo nenhum para manter esse mal presente dentro de nós, porque nós somos a essência divina do Deus Pai, que nos criou, que acredita, que confia e que crê no nosso sucesso, na nossa ascensão espiritual. Porque se ele não acreditasse, certamente não teríamos inúmeras oportunidades para rever os nossos erros, nos arrepender das nossas faltas e amar aos nossos amigos, inimigos, afetos, desafetos, mas que
no bolo todo, não passam de irmãos. Eu encerro nesse momento o nosso estudo da noite. Espero sinceramente que nós tenhamos a condição de levar essas reflexões com compaixão, com carinho, pensando não somente em nós, mas pensando mais no outro. Porque o outro, ele é o caminho da nossa ascensão. É o outro que nos ensina o que devemos mudar em nós, o que devemos transformar e o que devemos fazer para mudar uma situação que já vigora há muito tempo, seja no seio da nossa família, seja fora dela, seja num local de trabalho ou até mesmo conosco. Porque muitas vezes o nosso problema não é o outro. O nosso problema somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos, principalmente quando insistimos em manter a nossa rebeldia, nos mantendo numa condição de negação, não reconhecendo as nossas falhas e principalmente nos tornando cegos diante de tudo que se apresenta à nossa frente, claro, cristalino como água. Que vocês todos possam refletir sobre essas questões, que eu possa ter contribuído de alguma forma e que nós, num futuro próximo, tenhamos a condição de espiritualmente estarmos mais maduros, mais conscientes e mais certos de que todos nós somos capazes de promover as mudanças necessárias à nossa ascensão espiritual. Não é difícil. Dá trabalho. É trabalhoso. Mas difícil não é. É possível. A gente só precisa de vontade. Vou fazer a prece para encerrar a reflexão da noite. E nesse momento, agradecendo, Senhor, a oportunidade da reflexão trazida, o amparo que aqui foi conduzido pelos bons espíritos. Vamos nesse momento estender as nossas vibrações aos milhares de corações acabrunhados que se encontram em toda parte do planeta. São mães sem filhos e filhos sem mães. São pais, avós, tios e irmãos distantes, perdidos, aflitos. A inconstância toma conta dos sentimentos que acabam provocando desequilíbrio. Então, vamos solicitar ao Ismael, o benfeitor espiritual da nossa pátria querida, e aos benfeitores que auxiliam o Mestre Jesus
no planeta Terra, que possam socorrer esses milhares de irmãozinhos aflitos e que necessitam de consolação nesse momento, aliviando seu sofrimento, seus corações acabrunhados e promovendo nesse coração repleto de dor uma gota de esperança de que, embora tudo nesse momento esteja confuso, há de chegar o tempo em que tudo há de mudar e se renovar, e nós então compreenderemos as lições do Pai e do Filho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, queridos. Fiquem em paz. Muito querido.